Só tá sem pilha lá. Sabotaram a gente, né? Bom dia, irmãos. Graça e paz. Tudo bem com os corajosos? Num domingo chuvoso, tem que ser corajoso e crente, né? É isso aí. Vamos estar orando para a gente iniciar o estudo? Pai amado, Deus de poder, Deus de toda honra, Deus de toda glória, te damos, Senhor, louvores, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, quem nós cremos é o Senhor dos senhores. Louvado seja o seu nome, ó Pai, em todos os momentos. E, ó Pai, que mais uma vez, Senhor, com esse estudo, essa explanação, possamos, Senhor, ficar cada vez mais maravilhados com a Tua obra, Senhor. E com o nosso coração, Senhor, ardendo, Senhor, para falar de Ti, para levar o Evangelho de Cristo e a salvação a quem tanto precisa. Que o Senhor, ó Pai, fale os nossos corações em mente, que possamos ter corações e mentes receptíveis, que se algo, Senhor, que estiver errado, Senhor, sair da nossa boca, que o Senhor possa fazer com que isso não tenha, Senhor, efeito, Senhor, mas toda a palavra que sair, Senhor, que o Senhor possa abençoar e tratar, ó Pai Santo, e ajudar-nos a guardar nos nossos corações. Usa cada um de nós, ó Pai Santo, e que o Teu Espírito fale mais uma vez conosco. No nome de Jesus, amém. Vamos ver se está funcionando, porque isso aqui é uma briga direto com... Hoje está. Bom, hoje nós vamos falar sobre o povo da aliança, que eu tirei rapidinho aqui, mas é o povo da aliança. Daqui a pouco, assim que terminar a aula, eu vou estar saindo daqui e eu estou indo para um velório. Esse velório é de um rapaz de 38 anos. É um rapaz de 38 anos que trabalha comigo, trabalhava, né, comigo. Ele, em 2019, teve um probleminha no casamento, tal, inclusive até ele entrou chorando na sala, tal, conversei bastante com ele. Diz que ele tinha que ir para a igreja, né, que tinha que conhecer o Senhor, tal. Ele falou que até frequentava, né, esporadicamente. E aí, com o passar do tempo, aparentemente tudo bem, perguntando se estava tudo bem, tudo ok. E ontem, por volta das 3 horas, o irmão dele me liga dizendo que ele tinha falecido. E aí, o irmão dele não tinha condições de falar, e depois veio a notícia que ele se suicidou. E aí a gente pergunta, o que um rapaz de 38 anos, qual é a dor, o conflito que ele tem para que aconteça isso com a vida dele? Engraçado que esse mês que passou foi o Setembro Amarelo, que é do suicídio, e teve até palestra na empresa, tal. Mas assim, quais as dores que levam uma pessoa a fazer isso? O que pode ser tão forte, qual o conflito tão grande que existe que as pessoas, num ato de desespero, ocorrem a isso aí? E aí, logicamente, ele deixa uma filha de 10 anos, ele deixa a mãe e pai, né, que extremamente abalado, a família toda, possivelmente vão voltar para o Piauí, que é a terra deles. Então, assim, qual o nosso papel em relação a isso aí? Qual o nosso papel de cristão a cada dia e o que a gente tem que fazer? Então, são perguntas que a gente tem que pensar e saber exatamente o que a gente tem que fazer, o que o Senhor colocou nas mãos para que a gente possa fazer. Às vezes a igreja, como até alguns professores dizem, que a igreja muitas vezes tem um pacote, e é um pacote que ele fala o seguinte, ó, dentro do nosso pacote é isso, isso e isso que nós temos. E oferece como se fosse um produto para quê? Um produto para ser consumido.
E esse produto a ser consumido, ele é o seguinte: se eu consumir e gostar, eu continuo, né, aceitando, eu continuo usando desse produto que estão me oferecendo. A partir do momento que eu não gosto, o que eu faço? Eu mudo de fornecedor e troco de igreja. Então, veja só, o que muitas vezes, embora não seja explícito, mas é o que muitas vezes está nos nossos corações, para quê? Para que a gente venha na igreja e consuma um pacote gospel. Então, são coisas que a gente tem que pensar. Muitas vezes a gente tem aí palestras, estudos, conferências, tem eventos, estádios e por aí vai. Mas o que de fato é que cada um de nós tem que fazer? Nós falamos que nós somos povo de Deus. E como sendo povo de Deus, qual é o nosso papel? Vocês já pararam para pensar? O que cada um de nós tem que fazer? O que representa ser o povo de Deus aqui na Terra? Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar. O que representa ser o povo de Deus aqui na Terra? Pode? Traz aqui, Luiz, por favor. Eu acredito que a única forma é pregando o Evangelho, né? Pregando o Evangelho? Porque a gente precisa conhecer as pessoas, porque num caso desse é muito complicado. Como que você vai saber uma situação dessa? Você tem que andar junto, você tem que estar junto, você tem que saber como é que você pode fazer ali, né, através do Evangelho, para alcançar essa pessoa, mas muito complicado, né? Sem dúvida. Sempre é complicado, né? Por quê? Porque num caso desse que eu falei, logicamente, você não tem... pode ser que tenha indício, pode ser que depois que aconteceu, alguém vem e fala, mas tinha esse indício. Pode ser, né? Que sim, pode ser que não. A gente não tem como saber. Por uma pessoa ser quieta ou reservado, não necessariamente ele é um suicídio em potencial. Possivelmente, todos nós aqui, sem o poder de Deus, sem o Senhor agindo na nossa vida, nós somos. E assim, e muitas vezes a gente, dentro da igreja, conhecendo o Evangelho de Cristo, muitas vezes tendo cargos, muitas vezes tendo cursos, muitas vezes conhecendo a Bíblia de ponta a ponta, parece que a teologia não entra e não desce para o nosso coração. E se a teologia, se o que está na Bíblia não tiver um efeito na prática diária, na nossa vida, muitas vezes não serve de nada. Então, assim, o povo de Deus, é isso que nós vamos ver, desde a sua formação, ele tem o quê? Ele tem um papel para exercer aonde? Aqui na terra, que o Senhor nos colocou. Então, o Senhor deu à igreja, que é o povo do Senhor, deu um papel para quê? Para que desenvolvesse com a autoridade de quem? A autoridade de Cristo. Então, é isso que nós vamos ver, e é isso que tem que ficar claro para cada um de nós. E a gente tem que entender o seguinte, que hoje, se estamos aqui, se conhecemos a Cristo, se temos a oportunidade de estar num domingo chuvoso, ouvindo a palavra do Senhor, se até aqui ela veio e nos alcançou, é a graça do Senhor que nos alcançou. Sabe por quê? Porque existem milhares e milhares de pessoas que não conhecem, que não estão ouvindo, que muitas vezes está chegando agora de uma balada ou está numa casa totalmente corrompida pelo pecado. Então, pensa no privilégio que a gente tem de conhecer o Senhor e o privilégio que a gente tem de quê? De oferecer, de mostrar ao mundo o que esse Senhor faz na nossa vida. Então, olha só. Em Apocalipse 5, de 9 a 10, diz o seguinte, entoava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para quem?
para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste o quê? O que nos constituiu? Reino e sacerdotes. E reinarão sobre a terra. Vocês percebem aqui, ó, o Cordeiro de Deus, com sangue, comprou para quem? Para o Senhor, ou seja, nos tirou do império das trevas, nos levou para o império do Filho amado do Senhor, e com essa compra, né, ele comprou toda a língua, tribo, povo, nação, e constituiu o quê? Reino e sacerdotes. Então, assim, a gente percebe que o Senhor Jesus veio, desenvolveu o plano de salvação. Esse plano de salvação não é simplesmente falar, o Senhor te tira da pobreza e te enche de riqueza. Não, é uma transformação, é uma regeneração que Ele fez. Ele mudou, Ele transformou as nossas vidas e nos deu a salvação. E por isso nós proclamamos o quê? A verdade que a gente conhece. Então Ele nos fez e agora a gente abençoa. Ele nos abençoou e a gente abençoa. Então isso tem que estar muito claro na mente da igreja. Sabe por quê? Porque quando a gente lê lá na Bíblia, ide fazer discípulos em meu nome, batizando, né, ensinando a guardar. Então a ordem é fazer discípulos. Então fazer discípulos como? Indo, fazer discípulos batizando, ensinando o quê? A guardar o quê? Exatamente o que a gente aprendeu. Então o papel do sacerdócio é o quê? Quando o Senhor nos constitui, Ele não fala só, o pastor que vai estar aqui, ou quem dá aula, é quem tem esse papel. Todos nós temos o papel de fazer discípulos, ensinando a guardar. Então, assim, o papel da igreja tem que ser muito claro. Quando a gente se confronta com essa situação que eu acabei de falar, então são coisas que a gente tem que pensar, será que nós exercemos o nosso papel? Será que a gente tem feito o que é correto? Será que o que o Senhor colocou nas mãos, nós estamos fazendo realmente, de fato, do jeito que Ele fala? Logicamente, você vai falar assim, mas a salvação não depende de nós. É óbvio, a salvação não depende de nós. Mas o proclamar, né, o ensinar a guardar, aí depende de nós. Então, assim, a gente tem um papel. Nem todo mundo vai dar aula, nem todo mundo vai para o Nepal, nem todo mundo vai para a África, mas todos nós temos o quê? Temos famílias, nós temos amigos, nós temos vizinhos, nós temos colega de trabalho. Onde a gente vai passando, a gente tem que fazer o quê? Pregar o Evangelho de Cristo. Então, olha só, vamos ver como é que houve essa formação do povo da aliança. Eu acho que, não sei se há 2 domingos atrás, o Rodrigo falou sobre a Torre de Babel. E aí ele explicou. E uma vez também ele falou o seguinte, ele falou, os assuntos, eles vão sempre, né, estão sempre relacionados um com o outro. E é isso que nós vamos ver. A relação do que o Rodrigo falou, do que o pastor falou dos patriarcas e do que virá na próxima aula, que vai falar sobre a lei do Senhor. Então vamos relembrar o que o Rodrigo, a aula que ele nos deu. Gênesis 11, de 1 a 9. Vou pedir para o Samuel ler. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram como a planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem.
Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chega até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Muito bem. Então, olha só, logo no começo, o primeiro versículo já vai falar. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem. Então, o que isso representa? Logicamente, se precisar aí de maiores detalhes, vocês têm que voltar lá no dia da aula do Rodrigo. Mas, assim, a gente vê alguns aspectos que precisa ser grifados. Então, um deles é esse aí, ó, que existia uma linguagem. E aí a gente vê também que o povo pegou e faz também menção sobre tijolos, né, tijolos queimados, e vai fazer que serve como pedras, e o betume que serve como o quê? Como argamassa. E olha que interessante, né? Por que a Bíblia colocaria isso? Vocês já pararam para pensar? E aí a gente, tendo certeza, né, de que a Bíblia coloca as coisas e tudo tem um propósito, a gente tem que se atentar para isso. O outro ponto, edificar uma cidade. E aí eles vão falando, vai ter o discorrer do texto, e vai falar, ó, tornemos célebre o nosso nome, e para que não sejamos espalhados por toda a terra. Olha só que interessante. Logo no começo da criação, a gente tem aí a criação, depois a gente tem o quê? Tem logo na sequência a queda, certo? Daí depois da queda a gente vai ver que passa o tempo, e aí a gente tem o quê? Tem o primeiro extermínio, né? Qual é o extermínio? Que é defendido, né, logicamente, como um tipo de o Senhor tira o povo dele, né, para quê? Para que haja a restauração. Então a gente tem o dilúvio, né, com Noé. E a gente vê que logo na sequência do dilúvio, que o homem põe o pé na terra, a gente já vê que o homem continua sendo homem e necessitando do quê? Da restauração de Cristo. Por que a gente sabe disso? Logo na sequência vai falar que Noé fez o quê? Antes de beber, o que ele fez? Antes de beber, ele plantou a vinha, né? Daí fez um vinho e, de certa forma, aí, encheu o caneco, né? E aí, enchendo o caneco, o que ele fez? E aí teve o outro filho lá, o embate, a situação com os filhos, né? Que um Cã foi lá e caçou do pai dele, e os outros foram lá e cobriram. Então, por causa disso aí, nós vamos ver um determinado momento que Noé vai dar aí as bênçãos e as maldições. Então, veja só. Mas tudo bem. Então, a gente percebe que o pecado estava no homem, e a partir a única família que ficou, a gente percebe que foi colocar o pé na terra, ele já mostra que está contaminado. Então, era o povo que o Senhor separou. Mesmo o povo que o Senhor separou, mostrou a contaminação. E aí, no decorrer
das famílias, né, dos povos que foram surgindo, chegamos aqui em Gênesis 11. Então, em Gênesis 11, nós vamos ver aqui, ó, uma só linguagem. E o que representa essa só linguagem? Se aí eu peguei muito desse material com o reverendo Shum. O reverendo Shum, ele, além de artigo, ele até escreveu um livro que ele trata muito sobre o Gênesis, sobre a criação. Então, a gente tem aqui, ó, o propósito de uma só linguagem está relacionado ao povo se unir para se rebelar contra o Senhor. Então, acredita-se o seguinte, aí a gente tem algumas controvérsias, tal, de palavra no original e por aí vai. Mas a gente percebe o quê? Que o fato de ter uma só linguagem, e aí seja do jeito que for a interpretação, existia o quê? No coração do homem, dos homens da época, um intento que eles se juntando, eles iriam construir algo o quê? Algo bom. Aí a gente vê que o pecado já estava corrompendo. Então, o fato de ter uma só linguagem, o homem se unia para quê? Para se rebelar contra o Criador. Então, a gente vê que a inimizade lá do Éden, ela vai continuar. E ela continua até hoje. Então, o Senhor fez o quê? E aí o Senhor vai tomar algumas ações, sabendo que o homem, se unindo com outros homens, é para quê? Justamente se rebelar contra o Criador. E a Torre de Babel era o primeiro passo para o nascimento de uma grande cidade ao redor. E aí por isso que o Senhor fala, agora não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. Ou seja, uma só linguagem, uma só forma. Alguém querendo reger, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que realmente o homem vai passar dos limites, vamos dizer assim, dos nossos limites, né? Não dos limites que o Senhor acha, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Então a gente percebe que a história de Babel, né, do que o homem tentou fazer, foi justamente o quê? Uma afronta contra o Criador. E continuando o estudo, então vai falar o que representava a Torre de Babel. Então os estudiosos acreditam que a Torre de Babel era provavelmente um zigurate. O que é um zigurate? Zigurate, isso aqui, ó. Esse aqui é o zigurate de Ur. Isso aqui eles vão construindo com placas, né, do jeito que foi falado lá, lembra? Ó, foi falado tijolos e betumes. Então aqui também são construídos o quê? Com tijolos e com argamassa. E eles vão construindo. E para que serve um zigurate? Primeiro, o que é um zigurate? São construções onde se juntam pessoas que viviam de acordo com a visão mesopotâmica, né? E funcionava como o quê? Captadores de energia. Então eles construíam, e aí o criador, né, o gênio que teve lá, que quis fazer a Torre de Babel, ele tinha a intenção do quê? De construir esse zigurate para quê? Para que pudesse ser cérebro o nome deles, para que eles pudessem, e esse tipo de construção, ele fazia com que cidades pudessem se construir ao redor deles. E aí servia para quê? Para que os deuses, ele vai captar a energia dos deuses, e captando a energia dos deuses, ela vai se dissipar entre quem? Entre os povos que ficavam na região. Olha só, né? Que ideia, né? Você vê, a gente pensa que hoje, né, que o homem tem toda a inteligência, né, que antigamente era tudo arcaico, a gente se engana, não se engana. Porque olha o tipo de construção. E os engenheiros aqui sabem que um tipo de construção dessa, muito do que eles constroem hoje, veio do quê? Veio de cálculos do passado. Então, assim,
babilônicos, egípcios, muitos da matemática que se usa hoje, que eles usam, que os engenheiros usam, veio lá de trás. Então, o homem já tinha o quê? Já tinha essa disposição de adorar quem? Adorar sempre a criatura. O homem já tinha disposição no coração de fazer o quê? De criar ídolos. O homem já tinha no coração a disposição de sempre entrar em conflito com quem? Com o Criador. Então, isso aí não é novo. Né? Isso aí não é novo e o Senhor bem conhece o coração dos homens. Muito bem. Então, agora vamos entrar... Pode falar. É interessante essa parte aí de Betel. Hoje é dia 1º, né? Então, uma mãe já ligou para mim e perguntou se eu podia dar uma alterada no itinerário. Eu creio, deixa eu ver, acho que é dia 9, 10, 11 e 12. Porque ela necessita, a palavra é essa, ela necessita de fazer a caminhada. E, bom, não precisa nem completar, que vocês já sabem qual caminhada que é, né? Estamos em outubro. E eu fiquei, assim, impressionado com... Quando eu vi o Rodrigo falando sobre a Torre de Babel, eu fiquei, assim, admirado de ver, assim, o esforço e a energia que eles gastam. Não foi nada igual no Egito, nada imposto sobre... chicote ou qualquer outro tipo de instrumento de tortura. Foi vontade do povo. E não sei quem tem visto assim, já no final dessa semana e o começo da outra, quem passa na Dutra vai começar a ver as caravanas. E aí você vê gente de cada vez mais longe. Eu já cheguei a ver gente de Ribeirão Preto, que, vamos supor, vai estar saindo essa semana, e é o meu caminho na Dutra para poder fazer a linha, e você vê assim, eles movem uma energia, vamos dizer assim, uma fé mal direcionada, porque como disse, né, o ser humano ele tem esse instinto de adoração, já nasce com ele, só que para um lado errado, né? Então, quando não tem a direção de Deus, ocorre tudo isso aí. Verdade. Cada vez mais, né? Então a gente tem aqui, ó, vamos abrir em Gênesis 10, de 1 a 32. Gênesis 10, de 1 a 32, ele é bem extenso, mas é um texto que vale a pena a gente ler. E eu aposto que, se vocês estiverem lendo a Bíblia e fazendo aquela leitura, né, para fechar no ano, eu aposto que é um dos textos que a gente pega e pula, e não lê. Assim como Levíticos também. Eu vou pedir para a Aline ler. Pode ser, Aline? Como a Aline está de convidada aqui, né? Ela sempre está lá atrás. São essas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifá e Togarma. Os de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo suas famílias em suas nações. Os filhos de Cã, Cuxi, Misraim, Put e Canaã. Os filhos de Cuxi, Sebá, Avilá, Sabtá, Ramá e Sabdecá. E os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio de seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Cauné, na terra de Sinear. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote-Ir e Calá.
E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Misraim gerou Ludim, a Anamim, a Leabim e a Naphtuim, a Patruzim e a Casluim, de onde saíram os filisteus, e a Caftorim. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e aos Jebuseus, aos Amorreus, aos Girgazeus, aos Eveus, aos Arqueus, aos Sineus, aos Arvadeus, aos Zemareus e aos Amateus. E depois se espalharam as famílias dos cananeus. E o limite dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, até Laza. São estes os filhos de Cã, segundo suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. A Sem, que foi pai de todos os filhos de Éber, irmão mais velho de Jafé, também lhe nasceram filhos. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã, Uz, Ul, Jéter e Mas. Arfaxade gerou a Salá, Salá gerou a Éber. A Éber nasceram 2 filhos. Um teve por nome Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Joctã. Joctã gerou a Almodá, a Salef, a Azarmavé, a Gerá, a Adorão, a Uzal, a Dicla, a Obal, a Abimael, a Sabá, a Ofir, a Avilá e a Jobabe. Todos esses foram filhos de Joctã. E habitaram desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. São estes os filhos de Sem, segundo suas famílias, segundo suas línguas, em suas terras, em suas nações. São essas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações. E destes foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio. Isso aí. Então a gente percebe o seguinte, que existia um monte de nome difícil de falar. Esse é o primeiro ponto. Segundo, os casais aí que estão tendo filho, tem aí bastante nome que poderia colocar. Não fica nessa de Davi, Henrique, Timóteo, só nome. Quer pegar nome bíblico, pega nome bíblico mesmo, né? Mas a gente percebe o seguinte, que esse texto, logicamente, ele não está em ordem cronológica com o capítulo 11 de Babel. Mesmo porque você vai ler aqui que vai falar conforme suas línguas, povos e por aí vai. Então a gente percebe que ele tem uma relação histórica, porém não cronológica, ok? Antes que fale assim, tem um conflito aí, se o homem tinha uma linguagem só, e aí fala que tem outra língua. Então a gente percebe aí que existe a história sendo narrada de perspectivas distintas, ok? Então, Gênesis 10 aponta para a existência de 70 etnias. O que a Aline leu, ele vai considerar, conforme vai lendo, são 70 etnias. Cada um em suas terras, cada qual segundo sua língua, famílias e nações. Os 70, logicamente, só relembrando, ele significa o quê? A completude. Então, a gente vai ver 70, vai ver 1000 anos, e por aí vai, que alguns números representam o quê? Completude, grandeza, e por aí vai. Por que a gente sabe disso? Por causa do estudo sobre a cultura hebraica e o que eles, a forma que desenvolvia. Então, esse Gênesis 10, que é considerado a Tábua das Nações, é realmente o quê? É a Bíblia falando o seguinte, olha, esses nomes aqui são as nações que tinha naquele momento. Então, são as nações que estavam desenvolvendo, as nações que já tinham o seu nome, e ela não está falando o quê? Fazendo uma genealogia. O que é a genealogia? De Abraão veio Isaac, de Isaac, Jacó, de Jacó, 12, daí vai abrindo. Não é isso que ele está falando, embora ele trate isso também, mas ele está fazendo referência ao quê? Às nações que existiam. Então, a forma plural e seus nomes das cidades tornam claro que o autor estava preocupado
com a expansão da humanidade para várias áreas geográficas. Tá? Então, o capítulo 10 escreve o cumprimento das bênçãos a Noé, de que ele e sua semente deveria encher a terra. Então, quando a gente vai ver, logo que sai da arca, que o Senhor vai falar, ó, você pode comer isso, não coma daquilo, olha, vocês... vai dando as ordens, né, dando as diretrizes, e ele fala, olha, enchei e multiplicai a terra. Então, é o quê? É a ordem do Senhor. Por isso que a gente vai ver o quê? Essa distribuição de terras. Aqui só por curiosidade. Então, ó, de Gomer veio o quê? Ó, pai dos Cimérios, classificados hoje como iranianos. Askenaz, apontado como ancestral dos citas, que é da época, né? Madai, onde vem o Império Medo, né? Persa. Javã foi o pai dos jônios, que é o quê? O indo-europeu, atual Grécia. Dodanim repartiu com as ilhas das nações, onde Rhodes é uma ilha se não me engano, da Grécia, né? Que tem a sua principal. Em Atos a gente vai ouvir falar. Cuxi é a Etiópia, Mesarim, o Egito, Caftorim, a ilha de Creta, os hititas aparecem aqui, Eveus, né, que é parte do norte, atual Síria, Assur, a Síria, Joctã vai se tornar a Arábia, Arã, dos arameus, a Síria. Então a gente vê que outros povos também estavam mencionados na época do quê? Dos patriarcas. Então, olha só o que a Bíblia demonstrou agora. Olha só a revelação progressiva que existe. Ela vai falando o seguinte, olha, o povo saiu. Logo que o povo sai da arca, ele faz o quê? Ele peca. E aí, existiu uma bênção e uma maldição. Daí nós vamos ver que no decorrer, o povo vai se multiplicando, e a maldade também vai se multiplicando. E a Bíblia fala, ó, desses 70 vai sair este povo aqui. Ó. E aí, nos estudos, a gente vê que vai sair um povo que, na época dos patriarcas, eram falados, e hoje também alguns deles ainda existem. Babel vai representar o propósito universal de povos da terra que se unem para quê? Para se rebelar contra o Senhor. É diferente de hoje em dia? A gente não vê os povos ainda se rebelando contra o Senhor? Muitas vezes até a gente, né? Como diz o presbítero Solano Portela, o homem é um ser religioso, a religiosidade está na natureza do homem para refletir o quê? O reconhecimento de quem? Do Senhor, ok? Porém, o que acontece? Ao invés de adorar o Criador, acaba adorando a criatura. Então, assim, ao invés dos povos, das nações, adorarem ao Senhor, acaba adorando o quê? Acaba adorando a criatura. Então, assim, a gente percebe que o Senhor, ele, pela grandeza dele, ele já sabia tudo o que ia acontecer. E a Bíblia vai mostrando o quê? Ela vai mostrando gradativamente o crescimento da maldade, como se desenvolveu a maldade, e o quão longe vai o homem em relação à maldade. E a Bíblia vai revelando, até que o Senhor faz o quê? Vocês vejam que, para toda miséria, para toda desgraça, o Senhor entra com o quê? Com a misericórdia dele, com a graça dele. Em tudo tem graça. O homem pecou, logo na sequência, que o Senhor vai tratando, ele mostra o quê? A graça dele, falando, olha, a semente da serpente e a semente da mulher vão entrar em conflito. Mas a semente da mulher vai fazer o quê? Vai esmagar a cabeça da semente da serpente. Então a gente percebe isso no desenvolver da história e percebe isso também
no quê? No papel de cada um de nós. E agora que vai ficar legal, né? Agora que vai melhorar. Gênesis 3, de 9 a 11. Lucas, pode ler, por favor? E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não te comesses? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vocês vejam que bonito isso aí? Vocês vejam como a palavra de Deus, como a forma que o Senhor vai tratando, né, a graça dele, a misericórdia sobre cada um de nós. Isso é muito belo a forma que ele faz. E a forma que todas as coisas da criação, elas são entrelaçadas. Para quê? Para mostrar que cada um de nós tem a responsabilidade, mas ao mesmo tempo que tem a responsabilidade, ele é o que fala: pode ir que eu estou te abençoando. Faça isso que eu estou te abençoando. Então a Bíblia demonstra aqui, ó, a humanidade caída, e o Senhor falou: o que você fez, Adão? Você fez o que não deveria ter feito? Aí Adão fala: ó, veja bem, Senhor, eu fiz, mas foi a mulher que o Senhor me deu. Se não fosse ela, não teria feito, né? Faz sentido. Não faz? Sim ou não? Não faz sentido, né? Daí a gente vê que mesmo o Senhor chamando a responsabilidade, vai passar a história, a gente percebe que a coisa está complicando, e o Senhor chama um homem que é assim, ó, não tem nada a ver. Pensa só, uma terça-feira, 9h17 da manhã. Tá, é o quê? Outra terça normal, outro dia normal. E aí o Senhor chama o homem e fala assim: olha, vem aqui, Abraão. A partir de agora, sabe aqueles povos lá atrás que você tinha, que você conhece? Todos eles? Lembra da tábua dos 70? Lógico que lembra de Gênesis 10, ele não vai falar isso, né? Porque, logicamente, não tinha o cano. Mas ele fala o seguinte: a partir de agora, eu estou fazendo o quê? Uma aliança com você. E a aliança consiste o quê? Eu vou te abençoar, para quê? Para você abençoar as famílias. Então o Senhor capacita o homem para quê? Para que o homem abençoe as famílias. Que é o que faz com a gente, não é? O que é o que a Bíblia ensina que um discípulo e um discipulador tem que fazer? Quando a Bíblia fala sobre fazer discípulos, está falando o seguinte: que a igreja, cada um de nós, a gente entrega o evangelho, capacita para quê? Para que continuamente, até o nosso findar dessa terra, todos nós estamos sendo capacitados a quê? A abençoar sempre as outras pessoas. Discípulos fazendo discípulos. Discípulos que recebem, discípulos que são capacitados e discípulos que fazem novos discípulos. É isso que a Bíblia nos ensina. E é isso que o Senhor propôs para quê? Para Abraão. Então a missão de Abraão e seus descendentes era o quê? Ir atrás de cada nação espalhada. Por quê? A tábua das nações era o quê? Uma lista de oração e intercessão. Olha só, o Senhor, quando ele coloca aqui o registro, né, de Gênesis 10, ele vai falando, mas Abraão conhecia Gênesis 10? Não conhecia. Quem escreveu Gênesis 10? Moisés. Mas é o seguinte: quando Moisés escreve, né, os livros, ele está fazendo o que com o povo? Ele está relembrando o povo
que ficou preso no Egito. Logicamente que a primeiro momento ele não foi cativo, depois ele ficou preso no Egito, e preso o quê? A cultura dos egípcios. Então pensa só, eles ficaram em torno de 400 e poucos anos no Egito. Eles conheciam mais a cultura de quem? Ele conhecia, era muito forte a cultura do Egito. E aí a gente vê que Moisés, quando ele vai escrevendo, ele fala sobre o maior luzeiro, o menor luzeiro, ele fala que quem criou os animais, quem criou isso, quem criou aquilo, quem criou os rios, tudo era o quê? Relacionado a quê? A deuses egípcios que tinha que cair por terra. Então ele fala, ó, quem criou, ele fala sol e lua? Não, por quê? Sol e lua seria a referência do quê? De um deus egípcio. Ele fala, ó, o maior luzeiro foi o Senhor que criou, o menor também. Para quê? Para um falar que quando é dia, o outro noite. Quem criou as águas? Quem criou os rios? Foi o Senhor. Quem criou os animais? Foi o Senhor. E aí tudo ele vai falando. E ele chega, ele descreve isso, ele não está descrevendo Gênesis 10 à toa. Ele está descrevendo por quê? Porque Israel tinha um papel de quê? Um papel de intercessor, um papel de mediador, um papel daquele que apresentaria o Senhor da glória a quem? As nações. E hoje de quem é esse papel? É nosso, não é? Agora, a gente tem a Bíblia, o povo não tinha a Bíblia, ele foi relembrado por Moisés. Vamos ver aqui, ó, Gênesis 19, 5, 6. Pode ler, Rodrigo, por favor? Êxodo, né? Falei Êxodo? Falei o quê? Gênesis. Deve ser aqui, ó, alguma coisa que tem aqui, ó, que quem fica aqui, né, toda hora erra o texto, né? Êxodo 19, versos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Olha só, hein? Olha que maravilhoso. Olha o que o Senhor fala aqui, ó. Ele fala do povo ouvir, guardar a aliança, então sereis o quê? Minha propriedade peculiar. Está falando que vai ser o quê? Ele é o meu povo, é o povo que eu escolhi, é o povo que eu separei para quê? É o povo que eu separei para ser meu. As pessoas não gostam muitas vezes de ouvir sobre eleição, mas a Bíblia fala o quê? Que ela separou um povo para quê? Para fazer o trabalho que tem que ser feito também, para levar a glória do Senhor sobre as nações. E fala o quê? Dentre os povos, e fala que será também o quê? Vós sereis reino de sacerdotes e nação santa. Então é o nosso papel de povo de Deus, povo escolhido, levar a glória do Senhor a quem precisa. Pode falar, Rodrigo. A gente tem a tendência a olhar a história como uma sequência de fatos, né? E olhando para a Bíblia, a gente vê em Gênesis 3,15 que fala, Deus fala, né? Porém, inimizade entre ti, que é a serpente, e a mulher, a tua descendência e a descendência da mulher, né? Então a descendência da serpente e da mulher. E aí, biblicamente, né, teologicamente, a gente entende que sempre há o povo de Deus, descendente da mulher ali, a descendência da serpente. E aí a gente vê em Abel e Caim, né, Caim como descendente da serpente. A gente vê lá em Gênesis, o texto que Gênesis 10, né, que fala dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e como que, por exemplo, Sem provavelmente é a palavra que dá origem aos semitas, que é o povo judeu. E Eber, que nós lemos no texto, provavelmente é a palavra que dá origem aos hebreus. Então, assim, como que Deus tem o seu povo? Como que Deus elege o seu povo? Como que Deus, na história, pela sua providência, vai
direcionando o seu povo até que chega, né, em Êxodo e fala assim, vocês são minha propriedade. Ali em Êxodo, Deus tira o povo do Egito, né, Deus está formando, Deus está falando assim, ó, eu sou, Gênesis 3, Êxodo 3, ele se apresenta, ele fala, Moisés pergunta, né? Ele fala assim, eu sou, e ele vem se apresentando e formando o seu povo. Ele elegeu o seu povo, ele tirou o seu povo da escravidão, né? Então é interessante a gente ver como não é uma sequência aleatória de fatos históricos, mas é a mão de Deus conduzindo tudo isso. Isso aí. Sempre, né? Sempre é a mão de Deus conduzindo para que todas as coisas vão convergir para a vontade dele. Sempre. Às vezes a gente pensa que nesse caos de Babel, que o Senhor fala o seguinte, não, o Senhor perdeu a mão, então ele teve que fazer isso. É nada. O Senhor teve que fazer isso para quê? Espalhou as nações para quê? Para que a glória do Senhor fosse espalhada também. A gente tem relatos, por exemplo, de relatos da China, que talvez um dia eu até mostre aqui, de mais de 2000 anos, mais ou menos 2000 anos antes de Cristo, tinha relatos já que falavam sobre a glória, o conhecimento que eles tinham da glória do Senhor. Então, assim, a gente percebe que o Senhor não perde a mão de nada, que o Senhor conduz todas as coisas. É a gente que acha, né, que pelo caos que existe, que não tem o que fazer. Irmãos, vocês estão compreendendo o que está sendo falado? Sim? Está indo bem? Então, se tiver algum problema, pode falar. Então, a gente percebe o que? A Tábua das Nações, que era a lista para quê? De quem tinha que buscar e de quem o povo deveria apresentar, né, aos outros povos. Então, a bênção de Noé, quando Noé fala lá em 9:20, que ele vai abençoar Sem, vai abençoar Jafé e vai falar que Cã sempre seria o quê? Sempre subordinado a eles. Então, deixa claro que a humanidade seguiria caminhos diferentes em seus relacionamentos com o Senhor. E a Torre de Babel mostrou que quando o homem se unia, era para fazer o quê? O que era mal perante o Senhor. Então, não havia meios de trabalhar com a humanidade como um todo, né? Eles deveriam ser espalhados e divididos até que a redenção estivesse preparada. Até que o quê? Até que viesse a plenitude dos tempos, o momento exato, o último grão de areia. Quando ele cai, agora é a hora. Chegou o Messias e o seu reino. Gênesis 12, 1 e 3, que acabou de ser lido pelo Lucas. Ele vai falar do quê? Do chamamento de um povo. Chamamento e vocação. Às vezes a gente acha que o vocacionado quem é? Rodrigo vocacionado, o Williams, outros seminaristas, pastores foram vocacionados. De acordo com a palavra de Deus, todo cristão ele é vocacionado. Sabia? Todo cristão, não estou falando vocacionado para ser pastor, mas vocacionado para quê? Para proclamar o evangelho de Cristo. Todos nós. A Bíblia não fala, você pode, você não pode. Você é grande, pode, você pequeno, não pode. Você não fala inglês, você não pode. Isso aí é o seguinte, todos nós somos feitos do quê? Nosso sacerdócio santo para quê? Para proclamar as virtudes de quem? Do Senhor. Então, cada um de nós temos um chamado e uma vocação. Agora vamos ver, Deuteronômio 7, de 1 a 11. Vamos ver aí, aprovação para aprender e confiar e um povo de dura serviço. Pode falar. Nossa observação também para acrescentar que a construção de Babel foi uma desobediência a Deus, porque a ordem de Deus era povoar a terra, né? Então, esse Nimrod também, como era um tirano, ele queria também provocar isso aí, né? Ele queria que o pessoal ficasse ali concentrado. Ele queria concentrar justamente para quê? Por causa da fama, da notoriedade. Vou pedir para a Júlia ler. Você pode ler, Júlia?
Deuteronômio 7, de 1 a 11. Quando o Senhor, teu Deus, te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, e os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás as suas filhas para seus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Porém assim lhes fareis: derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos e queimareis as suas imagens de escultura. Porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa, e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos, e dá o pago diretamente aos que odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para com o que o odeia, prontamente lhe retribuirá. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos, e os juízos que hoje te mando cumprir. Então, olha só, o Senhor constituiu Abraão, de Abraão veio Isaac, de Isaac veio Esaú e Jacó. O Senhor escolhe um em relação ao outro. Desse Jacó, que veio Israel, vieram as 12 tribos. Das 12 tribos vieram o quê? As famílias que foram constituindo povos. E aí a glória do Senhor vai aumentando e a gente percebe que este é o povo do Senhor. E é o povo do Senhor que, num determinado momento, chegou a hora, o que ele faz? Ele vai novamente tirar este povo. E tirando esse povo, ele vai fazer o quê? Ele vai falar, ó, agora vem para cá. Afasta deste povo que você vai vir aqui. Você é minha propriedade. Olha, eu não escolhi vocês porque vocês são bonitos, não escolhi vocês porque vocês são inteligentes, eu escolhi vocês porque eu amo vocês. E por amar vocês, vocês serão um povo assim, assim, assim. E aí o Senhor leva o povo para o deserto e, logicamente, a gente vai ver o quê? Uma aprovação para quê? Para aprender a confiar no Senhor, a viver com o Senhor. A gente, logicamente, nem tudo de errado que acontece, né? A gente não pode falar assim, ó, eu estou no deserto, né? Tem até o jargão, né? Tudo dá errado nessa vida. Não, agora é porque eu estou no deserto. Não é isso, gente. O fato do deserto, logicamente, ele contribuiu para quê? Para que o povo compreendesse a misericórdia, a graça do Senhor, para que o povo compreendesse a lei do Senhor e para que o povo aprendesse a quê? A confiar e viver confiando. Muitas vezes a gente fala o seguinte, ó, e a gente percebe muito isso, né, na administração da igreja. A gente fala, olha, a gente vai desenvolvendo, por exemplo, trabalhos missionários. Sobra? Não sobra. Falta? Não falta. Daí a gente aumenta um pouquinho, né?
vamos ajudar tal, fazer isso, isso e isso. Sobra? Não sobra. Falta? Também não falta. E a gente vai desenvolvendo, por quê? Porque a gente aprende a confiar e viver confiando no Senhor. Mas a gente vê que o povo é difícil. E o povo de dura serviço, o povo que desobedece o Senhor Deus, o que ele faz? Ele acaba, logicamente, sofrendo. Que é o que o Senhor vai falar, não só em Deuteronômio, mas o povo ele caminhou no deserto 40 anos justamente por causa da desobediência, para que ele aprendesse dia após dia quem é o Senhor. E aí ele termina falando: guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e o juízo que te mando cumprir. Do que o Senhor está falando? Então a gente percebe que aqui o Senhor fala da lei dele. E aí existe, mas nós não estamos na lei, estamos na graça. E aí na próxima aula, não sei quem vai dar aula, vai falar sobre a lei do Senhor. Mas a gente percebe que a lei do Senhor, ela é muito boa. Por quê? Paulo não vai falar, ele vai falar, como é que você sabe o certo e o errado se não tem a lei do Senhor? E é fato. Como é que a gente sabe que a gente anda no caminho se a gente não sabe o que é certo ou o que é errado? Será que matar alguém é errado ou é certo? Será que mentir é certo ou é errado? Será que cobiçar é certo ou errado? Como que a gente sabe disso? Se a gente tirar a palavra de Deus, a humanidade não tem nenhuma referência de certo e errado. Lembrando que na época já existiam outras regras. Então a gente percebe aqui que a lei foi dada em consequência da aliança e por meio dela Israel se tornaria propriedade peculiar de Deus entre todos os povos. Esse privilégio não pretendia excluir as nações, mas olha o que pretendia, por meio de Israel, Deus demonstrava os benefícios de viver o quê? Em comunhão. Hoje quando a gente fala da palavra do Senhor, que é a lei do Senhor, nós estamos falando do quê? Dos benefícios de viver em comunhão com o Senhor. Quando a gente prega o Evangelho, você está falando o quê? Olha, é isso que é viver em comunhão com o Senhor. Quando Jesus fala lá para o rapaz endemoniado que queria ir com ele fala, não, vai e fala tudo que você... Então vai e prega o quê? Os benefícios de viver em comunhão. Quando despreza a lei, o que acontece? Deixamos de dar importância, dar um importante testemunho diante das pessoas e menosprezamos o quê? O que recebemos de Cristo. Por quê? Quem cumpriu a lei para que a gente tivesse acesso ao Pai? Cristo. Então, cada vez que a gente não dá importância porque a palavra de Deus nos instrui, nós desprezamos o quê? O que recebemos de Cristo. Por outro lado, não devemos praticar a lei como alguém que se considera melhor que os outros. Como quem? A gente tem inúmeros exemplos de fariseus que colocavam um monte de regras, um monte de leis, um monte de encargos sobre o povo. Lembrando que os fariseus também não eram somente as regras que tinha, existia costumes e tradições deles que eles impunham também sobre o povo, algumas coisas. Então, não devemos praticar a lei para se considerar melhor, mas como alguém que dá testemunho acerca das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Fantástico isso aí, não é? Muito bonito mesmo. Cada vez que a gente prega o Evangelho, prega sobre a lei do Senhor, sobre o que o Senhor nos ensina, sobre como o Senhor quer que o povo dele caminhe, nós estamos falando justamente disso, a importância da lei, que é viver em comunhão com o Senhor, o que Jesus fez, que nós pregamos o quê? O Evangelho da luz e da graça do Senhor. E olha os aspectos da lei, necessidade de uma vida prática, ou seja, não adianta receber a lei se não podemos cumprir. Israel tinha lei.
Cumpria muitas vezes? Cumpria, mas não cumpria com o coração. Por isso que Cristo falava muitas vezes o que? Aquele que olhou, que fala que não cobiça, mas já olhou com má intenção, ele já cobiçou. Rejeitar outras normas, ou seja, muitas pessoas pensam que pode viver conciliando padrões de Deus com valores do mundo. Querem ser amigo de Deus e do mundo. A palavra de Deus, ela vai ser clara, né? Como diz o Arnaldo, a regra é o quê? Tem que ser clara, certo? Então, assim, eu não posso falar assim, não, mas veja bem, a Bíblia fala isso, mas vamos fazer uma situação para agradar o mundo e agradar a Deus. Isso não existe. O que existe é o padrão do Senhor, e o que o Senhor fala é o que é, né? Fontes de sabedoria e entendimento, a lei é o quê? Nos torna sensatos, apontando para o que é certo e o que é errado. E ela nos dá o quê? A proximidade de Deus, uma vida pautada pelo cumprimento da lei do Senhor, é a demonstração de comunhão e amizade com Cristo. Lembrando o seguinte, não é cumprir a lei de forma farisaica, exigindo que o outro faça, né, exigindo que o outro, olha, a gente entra aqui, um homem de um lado, mulher de outro. Olha, você tem que vir aqui todos os domingos, senão você, como fala no 7º dia, se você não vier aqui, você vai ser amaldiçoado. Não é isso, mas está falando o quê? O cumprimento que a palavra e a graça que a gente aprendeu, que é como a gente vive o quê? Como bom sacerdote de Cristo, como bom filho de Cristo, que segue o quê? Os ensinos que o Senhor nos coloca. Vamos abrir Tito 2, de 11 a 15. Vou pedir para a Gisele. Pode ser, Gisele? Tito 2, de 11 a 15. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Peraí, acho que tá certo. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensatas, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual si mesmo se deu por nós, a fim de redimir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Disse essas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Então, olha só, nós vimos o quê? Nós vimos que o Senhor criou, com a criação veio a queda, com a queda ele tirou o povo dele. E aí a gente vê alguns, vamos dizer assim, alguns arrebatamentos que o Senhor fez no meio do povo dele. Tirou a família de Noé, voltou, assim que saiu da arca nós vimos o pecado. E aí os povos que vieram daí, nós vamos ver que os povos pecaram e buscaram outros deuses. Buscaram se glorificar, buscaram agir contra o Criador. Daí nós vimos que novamente o Senhor escolhe um homem que vai gerar um povo. Desse homem manifesta a graça do Senhor e fala para ele, olha, de você vai abençoar as nações. Do seu povo vai abençoar as nações. É engraçado que a gente vê a relação dos 70, que era da tábua das nações, que eram 70, nós vamos ver que quando o povo vai para o Egito, eles são 70. Olha só a coincidência, né? É coincidência? Não, né? Nunca é coincidência. E aí a gente vê que do povo de Deus, de Israel, vai constituindo, vai aumentando a igreja de Cristo. Plenitude dos tempos, Cristo vem
implanta o reino dele, a gente vê a igreja de Cristo e vê o papel sendo dado a cada um de nós. E qual é o papel? De levar a salvação, de levar a lei do Senhor, de levar a instrução do Senhor para quê? Para que os povos, todo povo, língua, nação, seja o quê? Seja constituída povo do Senhor. O nosso papel é levar a glória do Senhor para todos quantos for possível. Se hoje estamos aqui é porque alguém falou de Jesus, de Cristo, para um de nós, das nossas famílias, para um de nós, de alguma forma, alguma pregação, né, saindo lá de trás, chegou até nós. E essa pregação nos deu vida. E a gente agora leva a vida do Senhor aos outros. Você vê o papel, a importância do povo de Deus? Você vê que o Senhor, e vai vir o último dia, que vai ter o arrebatamento da igreja também. Da mesma forma, ou seja, o Senhor tira os dele e condena quem? E condena o pecado. Então isso é inevitável. E é assim que a gente percebe na história. É assim que a gente tem, cada um de nós tem o seu papel. E nós devemos, cada dia mais, glorificar o Senhor, através de tudo que nós fazemos. Lembrando que o Senhor fala, ide fazer discípulos, ensinando a guardar todas as coisas. Então, esse ide fazer discípulo é cada um de nós. Todos os momentos, sabendo que somos povo de Deus. Isso tem que ser muito claro. Qual o seu papel na terra? Eu sou povo de Deus. Qual o seu papel? Levar a glória de Deus, representar o seu Pai, representar tudo o que o Senhor fez. Para quê? Para que a glória do Senhor alcance todas as famílias. Talvez esse meu colega, se ele tivesse atentado mais, se ele tivesse observado mais, talvez seria uma situação diferente. A família dele vai ficar. O papel de cada um de nós, cristãos, é levar o consolo, para que eles vejam que a glória do Senhor ainda permanece na terra. E a glória do Senhor transforma e regenera os corações. Que o Senhor possa abençoar as nossas vidas e que a gente possa ter em mente, muito claro, o papel de cada um de nós e o que nós devemos fazer para o reino de Deus. Pai amado, muito